Olá, amigos e irmãos, bem-vindo a você que tem nos acompanhado, você que acabou de chegar em nosso canal. E se você puder, curte, compartilhe, né? Divulgue o nosso canal para que ele possa crescer e ser útil de alguma forma, tá bom? Curta, comente e compartilhe. Essa frase é de um amigo meu que eu assisto o seu canal no YouTube, é um canal de notícia. Ele diz: curta, comente e compartilhe. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto, vamos conversar um pouco, né, sobre um assunto que está registrado em 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 15, tá? Diz assim: porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Bom, eu acredito que você de alguma forma tenha escutado sobre esta passagem bíblica, sobre a vida de Ana, sobre a sua vida de oração, sobre o que ela queria e que acabou acontecendo. Portanto, a sua história está registrada no livro do seu, que foi escrito, dado o título para o seu filho, profeta Samuel. Ele é fruto dessa oração, porque Ana era uma mulher estéril, você sabe disso. Vamos observar os pontos nesta leitura. Quando você volta no versículo 12, diz assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, né? Perseverando, ou seja, se ela estava perseverando, não havia poucos dias que ela estava orando, né? Ana estava enfrentando o descrédito por estar casada há um bom tempo e ainda não ter gerado filhos. E outro fator também era muito observado naquele tempo, que era interessante que o primeiro filho que nascesse fosse homem, tá? Não é uma discriminação em relação às mulheres, não. Era uma questão de cultural, tá? Que era respeitado muito tanto pelo lado feminino quanto pelo lado masculino. Não havia essa discussão. Eu acredito que algumas pessoas não estejam passando pelos problemas, pelo problema que Ana passou, mas está passando por outros. Uma das coisas que Ana colocou no seu coração, ela colocou: porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Eu estava pedindo ao Senhor um tema para as orações de março, e Deus me deu esse trecho da palavra de Deus como base para as orações de março. E eu fiz o tema dizendo: diante do Senhor eu me prostrei, ou tenho me prostrado, e certamente Ele me responderá. Tendo como base 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 15. Olha, existem várias coisas que nós precisamos observar aqui. Primeiro, é a sua necessidade, é o que você quer. Segundo, é como as pessoas vão interpretar a sua necessidade. O sacerdote Eli aparece aqui, ele não compreendeu bem o estado em que Ana estava vivendo. Ele apenas é uma situação comum de todas as pessoas, fazer uma interpretação
pelo que vê. Elias observou como Ana estava orando. Ela movia os seus lábios. Ela não fazia barulho quando estava diante do Senhor. De modo que Eli percebeu ou achou que ela estava embriagada. E por isso que ela dá a resposta a Eli dessa forma, né? Porque no verso 14, o que ele diz? O Eli, o sacerdote. E disse Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Por que ele julgou isso? Porque Eli tinha participado de um banquete em Siló. Você vê no verso 9: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Verso 10: e ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Por quê? Algo aconteceu com Ana. Aí ela fez um voto ao Senhor. E em cima desse voto ela orou. Deus cumpriu a oração de Ana e Ana cumpriu a parte dela também com o Senhor. O importante disso tudo, nossa vida, é que Deus cumpre a parte dele, mas nós temos também que cumprir a nossa. Se nós recebemos a graça divina, a bênção de Deus, e permanecemos na sua presença, sendo fiéis, obedientes ao Senhor, certamente a nossa vida será próspera. Olha o que aconteceu com Samuel, um grande profeta e juiz de Israel. Ou seja, além dele ser um profeta, ele foi juiz que julgou Israel. Naquele tempo ainda não se tinha levantado reis em Israel, e Samuel foi um líder tanto espiritual quanto político de Israel. Olha só o que Deus faz na vida da pessoa. Isso significa que a bênção do Senhor, ela não está restrita somente em ti atender o seu pedido. A bênção que Deus nos dá, ela é estendida às gerações futuras, às nossas linhagens, à nossa família. Então Deus abençoou a vida de Samuel de tal forma que compensou todo o sofrimento de Ana. O que eu quero dizer para você nesta manhã? Que mesmo que o seu problema ele seja um problema difícil de resolver, você precisa acreditar que Deus vai resolver o seu problema. A primeira coisa que nós temos que fazer quando nos aproximamos de Deus é confiar nele, é acreditar que ele vai abençoar de tal forma. Ou seja, quem está passando por uma luta e provação, ele tem aquela tendência de ficar menos alegre. Ana estava amargurada, angustiada, né? Ela estava amargurada aqui no verso 10. E pois com a amargura de alma orou ao Senhor. Você imagina bem. Porque certamente ela sofria também as inquietações das pessoas em relação a ela, pelo fato dela estar casada e não ter gerado filhos ainda. Quem sabe, talvez, a situação em que você está passando, as pessoas não estão compreendendo o que você está vivendo. Então pode estar te julgando diferente daquilo que realmente você está passando. Mas não te importa com isso, viu? Mesmo que a pessoa seja uma pessoa de nível diferente do teu, igual no caso de Eli, não vai fazer com que ele tenha que interpretar tudo de maneira clara. Ele também não compreendeu o estado de espírito de Ana. Mas ela também não se prendeu a isso. Eu não vou ficar aqui porque ele me deixou magoada, porque ele me chamou de embriagada. Não. Existe esses tipos de situações que pode acontecer. Não defenda esse tipo de atitude, a qual Eli se direcionou a Ana. Mas elas podem acontecer comigo, com você ou com outra pessoa. Então, só que Ana, ela estava
concentrada na sua missão, no seu propósito, quando nós vamos à oração diante do Senhor, podem surgir situações que podem nos tirar da direção de Deus. E nós deixarmos de buscar a Deus para que resolva as nossas situações. E ao invés de melhorarmos a situação, nós vamos piorar. Então, faça igual essa mulher fez. Ela não foi compreendida na sua situação, ela sofreu escárnio, né, por estar casada e não gerar filhos. Quem sabe a sua situação pode estar criando rumores, criando comentários indesejosos, te deixando triste, te deixando para baixo. E talvez você pode até estar pensando, eu vou deixar de ser crente, pelo menos isso não vai acontecer mais e tal, mas não, ela não pensou nisso. Então, tenha cuidado que mesmo na nossa luta, na nossa provação diária em que passamos, em que temos que pedir a Deus, mesmo nisso, podem surgir essas questões que podem nos afundar ainda mais em nossos problemas. Então faça isso. Existem coisas na vida que o dinheiro pode resolver. Mas e se não temos esse dinheiro para resolver aquilo que queremos? Então, quando tudo falha ao nosso redor, seja nas amizades, seja na família, seja no trabalho, seja na rua, seja onde for, quando essas coisas todas falham, o porto seguro, inerrante, em que nós vamos encontrar apoio é em Deus. Ele nunca irá falhar com você. Isso não quer dizer que você tem que deixar de ser amigo das pessoas. Não. As pessoas sempre interpretam de forma errada. Mas você sabe do problema que você está passando. Então o que você faz? Coloca na presença de Deus, assim como Ana fez. Existem problemas que são impossíveis de se resolver aos olhos humanos. Mas na graça de Deus, diante do Todo-Poderoso, ele não é impossível. Creia que você vai sair dessa situação. Assim como essa mulher alcançou a sua vitória, eu acredito que você também vai alcançar a sua vitória. Então, confie em Deus. Sofra algum tipo de comentário indesejoso. Não dê ouvido a isso. Faça como essa mulher fez. Ela deixou um exemplo para nós de que nós não devemos dar ouvido a certos comentários, mas sim colocar nossa boca no pó diante da face do Todo-Poderoso. E Ele certamente nos abençoará. E aquelas pessoas, às vezes, que nos interpretaram mal ou disseram alguma coisa contra nós, elas vão glorificar a Deus também um dia, sabendo que Deus trabalhou na sua vida. Viu? Não se diminua. Não fique recluso ou reclusa. Clame a Deus. Continue caminhando. Enfrente a situação de frente. Não é para você brigar, não. Enfrentar é você continuar caminhando, acreditando que você não nasceu para viver uma vida de derrota. Todos nós, olhe bem isso, todos os seres humanos na face da terra, eles são sujeitos a passar por lutas e provações. Mas eu quero deixar claro para você aqui, mas se ele tiver fé, seja esse homem ou mulher, uma moça ou um rapaz, tiver fé, confiar em Deus e não der ouvido às críticas, não der críticas destrutivas, que tem críticas que são construtivas, e confiar tão somente em Deus e que Ele moverá coisas para que possa te abençoar ou nos abençoar, certamente a vitória será de maneira maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida. A gente passou aqui para bater um papo com você e eu quero que você vença. Confie em Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade, tá bom? Depois eu vou explicar a vocês sobre o novo cenário que eu estou aqui. Aqui é a minha nova... eu mudei de ponto na minha oficina
e estamos se ajeitando aqui ainda. Daqui a pouco eu mostro para vocês, explico para vocês direitinho, tá bom? Um abraço, a gente volta a conversar numa próxima oportunidade.